E aí surge o EBD, que para quem está nos ouvindo não sabe essa sigla, é a Escola Bíblica Dominical, que todos os domingos é resgatado, é separado um período para que possa ter uma imersão dentro da palavra de Deus, de uma maneira que às vezes não é falado no culto, né? Não é na maneira de pregar, porque é um mergulho na palavra, em temas específicos, às vezes em um estudo sistemático, né, da palavra também, né? Como chegou a EBD para você, Anderson? A EBD, ela tem a história do Anderson ministrando na igreja, ela começa em 2004. Em 2004, quando eu passei no concurso para professor substituto na UFO, eu me lembro, né, que foi uma experiência muito interessante. Cheguei para conversar com um colega de trabalho que foi professor e é evangélico também, né? E falei, nossa, Vlad, comecei a dar aula e tal, não sei o que e tal, né? E a gente falando sobre o ser professor, né? A alegria de ser professor. Ele virou para mim e falou uma coisa que foi muito interessante, que eu guardei na minha vida. Se você está tendo a alegria de ministrar aula agora, você vai ter, um dia, você vai experimentar a mesma alegria de ministrar uma aula na presença de Deus. Só que tem um detalhe diante disso tudo. Ele estava falando com um cara que estava praticamente afastado do caminho do Senhor. Olha só. E eu olhei para a cara dele assim e falei, tá. Ok. E daí, né? E é passado todo esse tempo, toda essa coisa, Deus me trouxe de volta e permitiu, etc. IFC, concertos, etc e tal. E de repente está o Anderson ali, né? Lembrando do Vlad em 2004. Que tinha já lançado uma palavra, uma né? palavra, e talvez uma palavra muito forte, né? Uma palavra, sei lá, né? Uma coisa muito revelada por Deus, né? É Deus falando, né? Não tem outra coisa, né? Verdade. E o UFC, desculpa, a EBD, né? A EBD é uma paixão, né? Eu me converto toda semana. Que legal. Porque não dá para ministrar aquilo que não é vida, né? É verdade. Não dá para ministrar aquilo que você não entendeu, não conseguiu trazer para sua vida. Primeiro passa por você, né? Primeiro passa por mim. E eu acho, e assim, eu gosto muito que é um momento de transformação, de provocação, onde você chama a igreja à maturidade. Que muitas vezes o que a gente faz é o seguinte: a gente evangeliza e joga lá dentro. A gente evangeliza e joga lá dentro. E o povo fica acumulando nas cadeiras brancas. E vai lá, e não cresce, não faz. E vira aquela igreja rasa. Povo de domingo, que a única diferença que tem, muitas vezes, é que não faz sinal da cruz. Cheio de ritos, cheio né? E a EBD é o momento da gente polir essas pessoas. De mostrar para elas, olha, existe verdades que precisam ser aprendidas. Uhum. Até porque as pessoas se blindem. Uhum. Que uma coisa que eu descobri, eu acho que Deus foi mostrando muito na minha caminhada cristã, a quantidade de gente machucada pelo evangelho. Mas não pelo evangelho verdadeiro. Por verdade, por falsas verdades, sofismas, né? Que foram colocados, foram pregados, às vezes, em púlpitos, e que causaram danos, né? Por isso que eu falei que o grande ensinamento que ficou do IFC para mim foi o temor a Deus. A responsabilidade de falar, isso aqui é a palavra de Deus. Cuidado. Cuidado com o que você está levando. Porque é verdade, né, Anderson? Porque do mesmo modo que o líder ele transmite uma bênção profunda na vida de uma pessoa, ele também pode incutir de forma, às vezes, até não intencional, até acredito que em nenhum momento é intencional, mas às vezes incute, coloca uma semente que cresce, gera uma raiz que na verdade não era uma raiz boa para a vida. E aí a gente anda meio capenga, anda meio manquitolando na vida cristã, justamente porque aquela raiz está pesando, ela está te trazendo para trás, porque às vezes é um sofisma, né? É um aprendizado errado, ou às vezes uma regra, uma doutrina, ou uma lei imposta por homens que acaba pesando na nossa trajetória e a gente não caminha com leveza, que é o que Cristo traz para nós. Cristo ele traz uma responsabilidade muito profunda, intensa, mas é leve.
porque o fardo dele é leve para nós. E às vezes a gente caminha com esse peso da religiosidade, né? E o professor, o líder, ele tem uma responsabilidade muito grande, igual você falou. Precisa de ter esse temor, de saber que o que está ensinando é algo que está totalmente alinhado com a vontade do Pai. Não tem um texto fora do contexto, não tem um texto fora de uma história que está por trás, né? É sempre ensinando. E a EBD tem esse princípio, né? De resgatar as verdades para poder alinhar e estar debaixo da vontade de Deus.